Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos continuando aqui hoje, Juízes capítulo 8, glória a Deus, 35 versículos. Vamos aprender muito, irmãos, como temos aprendido cada capítulo, né? Deus tem sempre algo novo, uma direção nova, uma orientação nova, uma correção nova, irmãos, um puxão de orelha novo para a nossa vida, para a gente aprender dele, amém? O versículo 1 do capítulo 8, vamos ler do 1 ao 3 e vamos comentando. Diz assim: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Irmãos, eu estou lendo aqui numa versão NVI, para ficar mais claro para nós, amém? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E criticaram duramente. Versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? 3. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer se não se compara com o que vocês fizeram? Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Irmãos, nós vemos aqui que no capítulo 7, né, Deus faz aquele milagre grandioso, né? Faz Gideão separar 300 homens só. Você não é inscrito aí no canal, se inscreva, nos ajude. Você acesse o capítulo 7 para você entender, né, toda a história. O bom é nós, irmãos, começar desde o capítulo 1 para a gente entender todo o livro de Juízes. E nós vemos aqui que Deus orienta Gideão a separar 300. Então, a tribo de Efraim não foi chamada, irmãos. Não porque Gideão não quis, irmãos. Porque humanamente falando, ele queria chamar todo mundo. Mas Deus deu orientação. Irmãos, muitas das vezes da sua vida e da minha, Deus vai te falar, mandar fazer coisas que as pessoas vão olhar, pessoas que estão próximo de você, junto de você, caminhando com você. O povo de Efraim caminhava com Gideão, mas ele era o líder. E não vão aceitar, não vão entender, não vão dizer que em vez de te dar glória a Deus, orar pela sua vida, vão te criticar, vão te apontar o dedo, vão fazer igual está escrito em Mateus 5, 10, 11 e 12, vão dizer o mal contra você. Mas, irmão, não é para você esquentar a cabeça com isso, irmãos. Nem Jesus agradou todo mundo, irmãos, e muito menos nós, você e eu. Irmãos, a tribo de Efraim criticou duramente Gideão. Irmão, Gideão era da tribo de Manassés. Dentro das tribos tinha os clãs, né? E Gideão era ali de uma região dos clãs de Abiezer. Quando Gideão vem no versículo 2, irmãos, e ele fala, aqui usado por Deus, que não é melhor as uvas de Efraim do que Abiezer, irmãos, Gideão ele se coloca no nível deles, se abaixa da autoridade que ele tinha dada por Deus para ganhá-los, irmãos. Irmãos, você tem que entender que hoje nós temos que ganhar as pessoas para o reino de Deus. Às vezes, irmãos, você vai estar certo, você vai ter que se humilhar e pedir perdão para a pessoa. Você vai estar com a razão, porque Deus te mandou fazer, Deus te mandou te corrigir, você é pastor, você é líder, Deus te mandou fazer algo, mas você vai ter que se humilhar para ganhar, porque aquela alma é preciosa para Deus, irmãos. E é interessante que aqui no versículo 3, Gideão praticamente elogia eles, exalta eles, irmãos, pelo algo que ele fez de ter conseguido prender os líderes de Oreb e Zeeb, e compara que o que ele fez não é nada. Irmãos, ele se humilha, Gideão. Olha que Deus usou Gideão de uma forma grandiosa no capítulo 7, irmãos. E Gideão, ele fala: o que é isso com que vocês fizeram? Ele se coloca o feito deles maior do que o que Deus usou ele, irmãos. E a Bíblia diz que aplacou-se a ira da tribo de Efraim. Irmãos, você tem que vir com uma resposta branda, uma palavra branda, para que a ira seja aplacada. A pessoa está brava, vai com a paz, irmãos. A pessoa está com ódio, vai com amor. A pessoa vem te xingando, ore por ela, abrace ela. Ah, irmão, é difícil fazer isso. Quem disse que é fácil, irmãos? A pessoa vem com pedra para você, entrega rosa para ela, irmão. Fala: Jesus, você não sabe o que você está falando, irmãos. O cristão, ele tem que pagar o mal com o bem. Fácil não é não, irmãos, mas temos que estar na presença do Senhor, em comunhão com Ele, íntimos dele, para a gente viver isso na prática, irmãos. No dia a dia, louvado seja Deus. Vamos ver aqui do versículo 4 ao 9 agora. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Versículo 5. Em Sucote disse ele aos homens dali: peço-lhes
um pouco de pão para minhas tropas. Os homens estão cansados. Eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Versículo 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Irmãos, os homens, os 300, estavam exaustos, cansados. Na caminhada cristã, irmãos, vai vir essa mesma situação com a minha, sua vida você vai viver. Vai ter momentos que você vai cansar, irmãos, de batalhar. Irmãos, homens na Bíblia cansaram. Davi e outros homens, irmãos. Não é só você, não é só nós que passamos isso não, irmãos. Os 300 aqui junto com os Gideão estavam cansados. Precisavam se alimentar, precisavam tomar água, precisavam repor as energias. Foram pedir pão, irmãos. Aos homens aqui de Sucote e Peniel, os homens fizeram pouco caso. Irmãos, na caminhada sua cristã, as pessoas vão saber das batalhas, vão saber das guerras, vão saber das lutas que vocês vão ver, que nós vamos vencer, e vão fazer pouco caso de nós, irmãos. Vão dar risada de nós, da sua caminhada, da sua vida, das conquistas que Deus deu para nós, no nome dele, para a glória dele. Vão tirar sarro de nós, irmãos. Mas, irmãos, nós fazemos algo, nós pelejamos, nós trabalhamos, nós oramos, nós nos dedicamos, nós jejuamos, nós visitamos, nós pregamos. É tudo para a glória de Deus, irmãos, para que as almas sejam libertas, sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, diferente de Gideão aqui, que ia voltar para destruir os inimigos, nós vamos orar por eles, irmãos, para eles serem salvos, libertos, transformados no nome de Jesus. O versículo 10 até o 13 está escrito assim: ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles há cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Olha, irmãos, Gideão subiu pela rota dos nômades ao leste de Noba e Jogibeia, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Os irmãos vão ver, comentamos isso no capítulo 7, acesse lá, irmãos, se inscreva no canal, assista os vídeos do capítulo 1 até o 7, para nós entendermos o livro de Juízes. Nós comentamos porque os historiadores falavam aproximadamente coisa de 100.000 homens que eles venceram no capítulo 7. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver uma contagem precisa. 120.000 já tinham sido mortos, 15.000 ainda restaram, irmãos. Irmãos, nós vemos aqui, louvado seja Deus, que Gideão, ele persegue, ele continua, ele não para. Aonde os reis estavam, Gideão foi e venceu aquele exército, irmãos. Irmãos, os homens ainda estavam exaustos, os homens ainda estavam cansados, com fome. Na sua caminhada cristã e na minha, irmãos, pode ser que hoje, esse dia que se chama hoje, agora, esse minuto, seja de manhã, à tarde, à noite, a hora que você está vendo, você está cansado. O seu corpo está dizendo assim: não dá mais, faço tudo, oro, busco, clamo, choro, jejuo, evangelizo, prego. Deus é contigo, varão valoroso. Assim ele falou para Gideão, quando falou que ele tinha que vencer os inimigos. Deus é contigo. Aí varoa valorosa, varão valoroso, Deus é contigo. A vitória de Deus vai ser grande em todas as áreas da sua vida. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Gideão, no versículo 12, ele captura, persegue e captura, derrotando também um exército. Irmãos, todos os inimigos do Senhor que vêm contra nós, irmãos, vão ser derrotados no nome de Jesus. Vamos continuar aqui do versículo 14 em diante, até o 18. Ele capturou um jovem de Sucote, e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão. Olha, irmãos, que estratégia, que orientação. Quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, irmãos, Deus dá estratégia para você chegar mais fácil,
direto para resolver o seu problema. Ele captura esse jovem, irmãos. Por que tinha que ser esse jovem? Mas era o que Deus orientou para ele. E diz aqui, ó, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 70 líderes da autoridade das cidades do que dos midianitas. Na batalha no Velho Testamento, irmãos, tinha que ir nos líderes, abater os líderes para que o povo fosse vencedor. E Deus estava orientando o seu filho. Vamos ver o 15. Gideão então foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmunna, tinham sido capturados, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder, Zeba e Zalmunna, porque devemos dar pão aos seus homens exaustos. 16. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinho e espinheiro do deserto. Isso era na velha aliança, hoje nós não fazemos mais isso, irmãos. 17. Derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Na velha aliança, hoje nós oramos pela salvação do homem, aleluia. 18. Então perguntou Zeba e Zalmunna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você? Responderam: cada um tinha o porte de um príncipe. 19. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Olha, irmãos, aqueles homens mataram do povo de Gideão, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Pagaram com a própria vida. Naquela época, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Tiveram que morrer. Versículo 20. Então Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho. Ele disse: Mateus, Jeter, porém teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Irmãos, quando Gideão inicia na sua caminhada, ele também teve medo, teve temor, teve receio, teve um apavoramento nele de não querer sair à batalha, irmãos. Deus usa um homem lá dos midianitas, dá um sonho, ele faz provas com Deus, para depois ele sair para a batalha. O filho dele, irmãos, estava passando pelo mesmo processo. Irmãos, por isso que a Bíblia fala lá em Timóteo 3, que o diácono, o pastor, o presbítero, o bispo, o obreiro, o evangelista, ele não pode ser, irmãos, neófito. O que é neófito? É novo na fé. Ele tem que ser experimentado. Irmãos, na batalha, para você separar alguém para a obra, irmãos, ele tem que ser experimentado, tem que ser ensinado, assistido de perto, para que você coloque ele para fazer a obra do Senhor, irmãos, ele não seja neófito, irmãos, inexperiente, seja orientado e guiado pelo Senhor, pela sua palavra, aleluia. Vamos ver agora do 21 ao 25. Mas Zeba e Zalmunna disseram: venha, matemo-nos você mesmo, isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou. Gideão já era experimentado na batalha, irmãos. Diferente hoje, na batalha, irmãos, nós estamos indo para ganhar as almas, salvar as almas, elas sejam salvas para o reino dos céus. Aqui, irmãos, no Velho Testamento os inimigos morriam, diferente de hoje. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Olha, irmãos, a atitude agora aqui não pensada de Gideão. Os irmãos vão entender até o 25 o que a gente quer dizer aqui. Não pensou, não orou, não consultou a Deus, irmãos. Oração, leitura da palavra, consagração, jejum, irmãos, algo que tem que ser feito sempre. Oração todos os dias, leitura da palavra todos os dias. Às vezes a gente não consegue jejuar todos os dias, mas numa semana, irmãos, você tem que jejuar 1-2 vezes na semana, para você estar sensível à voz do Espírito Santo. Olha a atitude errada de Gideão aqui, ó, 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. 23. Não reinarei sobre vocês. Respondeu Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Aqui, irmãos, Gideão fala algo tremendo aqui, dando a glória, a honra, toda ela para o Senhor, irmãos. Não nada ele fez, o filho dele fez, mas Deus o fez. Quando você se coloca como servo, para ser cooperador da obra de Deus, Deus te usa, irmãos. Deus usa você, usa a mim, usa nós, e a obra dele é realizada. E Gideão não trouxe glória para si, mas tributou toda para o Senhor. Versículo 24. E prosseguiu: só lhes faço um pedido. Olha que atitude errada de Gideão. Irmãos, nós temos que examinar a palavra todo dia, orar toda hora, todo momento que nós podemos, irmãos, para não fazermos coisas erradas. Quando fazemos coisas erradas, pecamos, irmãos, e levamos outros a pecar.
E prosseguiu, 24, só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte, dos despojos que eles pegaram do inimigo. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Versículo 25. Eles responderam, de boa vontade eu os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro, 26, chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. 27. Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Irmãos, Gideão fez igual o povo lá, que estava Corá, Datão e Abirão, aleluia, lá no deserto, e pressionou Arão, irmãos, ali, a fazer um bezerro de ouro. Na história já tinha morrido, irmãos, no capítulo 30, por não querer atender o povo, mas Arão ali, irmãos, tosquenejou na fé. Arão duvidou da proteção de Deus, do poder de Deus, irmãos, ali, e fez aquele bezerro de ouro. Gideão estava fazendo a mesma coisa, irmãos. Deus não mandou ele fazer esse manto sacerdotal, irmãos, colocar na cidade. Deus é espírito, irmãos, e quer que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, muitos hoje aí em alguns ministérios aí querem pegar amuletos, querem pegar coisas para que o povo toque, irmãos, para ser um amuleto de fé. Não, irmãos, Deus é espírito. Se nós orarmos agora para uma pessoa que está lá na China, irmãos, e crê, e a pessoa é curada lá agora. A pessoa não precisa nem ver o nosso rosto, irmãos. Se nós orarmos agora para uma pessoa lá no hospital, lá no TI, para morrer, irmãos, no poder do nome de Jesus, aquela pessoa vai ser curada agora, liberta. Não precisa, irmãos, você mandar uma foto sua para pôr na cabeça da pessoa, ela ser curada. Às vezes, irmãos, pessoas pedem pra gente orar por um copo de água, fotos, peça de roupa, porque a distância da pessoa é muito longe, para aquela pessoa lá orar. Isso não é errado não, mas porque Paulo orou por aventais, as pessoas levaram e foram curadas. Mas, irmãos, as pessoas não podem centralizar Deus numa roupa, numa foto, num pingente, o que o povo fez aqui, em algo como se fosse um amuleto. Não, irmãos, Deus é espírito. E os que têm que o adorar é em espírito e em verdade. O versículo 28, continuando aqui, irmãos, fala assim, ó. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. E a terra desfrutou 40 anos de paz. Irmãos, 40 anos de paz, quando Gideão estava ali orientando, sendo usado por Deus. 29. Jeroboal, filho de Joás, Jeroboal é o Senhor luta por mim, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Versículo 30. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. 31. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. Irmãos, se os irmãos lerem lá Deuteronômio 17, havia uma ordem de Deus, principalmente para os líderes, não ter muitas esposas, não ter várias mulheres, porque as mulheres iam levar eles a pecar. Por quê? Porque os homens, irmãos, não eram gratos a Deus pelas 1, 2 ou 3 esposas que tinham. Isso é Velho Testamento, irmãos. Novo hoje não tem isso não. O homem tem que ser casado com uma só mulher, e vice-versa a mulher com só homem só. E assim tem que ser. A gente vê aqui na Velha Aliança, os homens, irmãos, abusavam da misericórdia de Deus, irmãos, e tinham várias esposas, irmãos, e ainda procuravam mulheres dos outros povos. Essa concubina que Gideão tinha, dá tudo a entender que ela era uma cananita, irmãos, e Gideão levou ele a pecar, levou ele a transgredir o mandamento do Senhor. Deuteronômio 17 proibia os reis, os homens a fazer isso, irmãos. Eles faziam consciente, abusavam da bondade de Deus, irmãos. Irmãos, e muitos pecavam, muitos, como Hebreus 11, os irmãos foram ler lá sobre os heróis da fé, muitos não são nem citados lá, irmãos. Muitos nós estamos falando aqui, muitos não são. Foram salvos ou não? Só Deus sabe, irmãos. Versículo 32, vamos ler até o 35 para nós encerrar aqui agora. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezeritas. 33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os
ergueram Baal Berite como seu Deus, e não se lembraram do que o Senhor seu Deus os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. 35 e encerramos. Também não foram bondosos com a família de Jeroboal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Irmãos, a gente vê que o povo, irmãos, não serve a Deus com interesse de coração. O povo serve a Deus, irmãos, com o coração voltado para as coisas materiais. O povo serve a Deus, irmãos, com interesse nas bênçãos. O povo serve a Deus, irmãos, porque às vezes olha para você, que é líder, para nós, para alguém, para a esposa de um pastor, que é uma pastora, ou para uma bispa, ou para a esposa de um apóstolo, do evangelista, de um presbítero, irmãos, e gosta da pessoa, irmãos, e vai à igreja. Mas quando aqui o Gideão morre, irmãos, o povo, diz a Bíblia, o povo, quando fala o povo, fala na sua totalidade, voltou a prostituir-se, voltou a buscar deuses, voltou a se corromper, voltou a desobedecer. Irmãos, nós temos que aprender com eles aqui, com essa história do livro de Juízes, que nós temos que firmar nossa fé no Senhor, irmãos. Quantas coisas aprendemos aqui no capítulo 21, que temos que tomar cuidado, temos que ser humildes, temos que ter intimidade com o Senhor, não ouvir a pessoas, irmãos, a críticas, a obstáculos, mas ouvir ao Senhor, servir ao Senhor e permanecer, que a vitória do cristão está no fim, irmãos, não está na metade, nem no início, amém? Irmãos, Juízes capítulo 8 encerrado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente, irmãos. A gente pede aqui, irmãos, e pede com humildade no coração. Não esqueça, irmãos, você que está vendo o vídeo, deixa o joinha, irmãos, para o canal estar sendo fortalecido, para a glória de Deus. Mais pessoas possam estar vendo. Traga para nos ajudar aqui, irmãos, inscritos para o canal. Compartilhe esse link, irmãos, é fácil. Compartilhe com seus contatos aí. Irmãos, tudo que fazemos aqui, que você nos ajuda a fazer aí, se inscrevendo, orando, deixando o seu joinha, almas que são libertas, pessoas que voltam para Jesus, tudo aqui, irmãos, é retribuído e dedicado e oferecido ao Senhor, irmãos. A sua vida, a minha, estamos juntos fazendo essa obra para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.